Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. Esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema, também vai lá nos comentários, deixa a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocá-la aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode deixar o seu comentário também, a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente. E por falar em interagir, nós teremos no dia de hoje o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E por falar em tudo isso, temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Fale sobre o nosso canal enquanto eu vou compartilhar o link. Canal Programa Farol lá no YouTube. Todos os dias a gente disponibiliza para você, nosso amigo ouvinte, um link que te leva rapidamente para o nosso canal lá no YouTube. Então você vai chegando lá, você vai clicar em inscrever-se e também vai curtir para que possa ajudar o nosso canal, e também você vai ativar o sininho para receber todas as notificações de quando a gente postar vídeo novo. E a gente gostaria que você compartilhasse. Se conhece alguém que você ama, uma pessoa do seu trabalho, da sua amiga do trabalho, alguém da sua casa, que você queira abençoá-la, né? Que você queira ajudar essa pessoa. A gente sempre coloca temas aqui, temas diversos. Esse tema realmente possa ter algum tema que possa estar ajudando essa pessoa, talvez até nem um tema, mas você vê que aqui a gente prega o evangelho, a palavra de Deus, uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento. Então, as mensagens que é colocada aqui no nosso programa sempre vai estar para abençoar a vida das pessoas. Então, você ama alguém, então vai lá e compartilha com essa pessoa o nosso programa, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ser alcançada pela mensagem de fé, vai ser alcançada pela palavra de Deus, tá bom? Então, o canal Programa O Farol lá no YouTube, vai lá, se inscreve e compartilha. Sim, compartilha. Estou aguardando aqui para... Ah, tá. Então agora eu vou falar para vocês que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira do momento Ele e Ela. Então, gente, todas as sextas-feiras a gente vai estar falando sobre uma mulher da Bíblia e minha esposa vai estar falando sobre um homem. E hoje a gente vai estar dando continuidade a esse momento Ele e Ela de todas as sextas-feiras, tá bom? E hoje eu vou falar o tema para você, o tema do dia de hoje. Tema do dia, para você. Qual é a principal chave que dá acesso para que a pessoa possa viver os propósitos de Deus em sua vida? Vou repetir. Para você,
qual é a principal chave que dá acesso para que uma pessoa possa viver os propósitos de Deus para a sua vida. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente, o programa Farol está no ar, participa, deixa a sua opinião, fala o que você tem achado do programa. Vem cá, dá uma boa tarde. Eu quero dar uma boa tarde aos nossos amigos ouvintes que às vezes nem comenta, né? Não gosta de comentar, não gosta de colocar nenhum tipo de mensagem, nem responder os nossos temas, mas que está aí do outro lado todos os dias assistindo o nosso programa. Para você, nosso amigo ouvinte, aquele abraço, aquele carinho e vem com a gente. E todas as pessoas que participam, que colocam seus comentários também, vem com a gente. Sim, vem com a gente, todos vocês. E com a gente já está aqui a Carvalho Manda, a nossa amiga Amanda Carvalho. Vem com a gente, Amandinha. Cadê a Nanda? Um beijo enorme para vocês. É justamente isso. E nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Tá bom? Vamos para a reflexão? Vamos lá. Para a reflexão. Hoje a reflexão fala o seguinte: crises. Crises. Ok. Todas as situações que vivemos têm no mínimo dois lados. Um positivo e outro negativo. O que faz a diferença é a maneira como lidamos com essas situações. Todo momento de crise, seja financeira, familiar ou pessoal, é uma oportunidade, uma ocasião favorável para o aprendizado. Crises representam momentos especiais para renovação, para se desfazer do velho que não funciona mais e para que surja o novo. Podemos olhar a situação como vítima das circunstâncias com um olhar pessimista, ou entender que podemos agir e tirar o melhor proveito da situação. A crise é a oportunidade que temos para refletir, repensar, agir e reposicionar. Algumas pessoas só têm esse tipo de atitude em situações como essa, quando são arremessadas de uma zona de conforto para a zona de pânico. A questão não é a crise, e sim o que fazemos com ela. Que aprendizado podemos tirar desses momentos? Comparo crises com as dores das cólicas. São dores clínicas e fazem parte da vida. A pior é sempre aquela que a gente está vivendo agora. As que já passaram, bem ou mal, já foram superadas. Ficar sentado reclamando da vida não vai mudar nada mesmo. É preciso ter coragem de sacudir a poeira do conforto, encarar o pânico e começar a agir. É isso aí. Então, crises vêm, ou seja elas quais forem, como foi citado ali, financeira, familiar, pessoal, e tudo isso é uma oportunidade. Depende do ângulo que você vê. É sofrimento, vou me dar mal, não vou conseguir. Ou então, diante desse problema, dessa situação, qual o que é que eu posso tirar? Qual a vantagem? O que é que eu posso aprender? Qual aprendizado eu posso tirar disso? Mesmo em um momento de dificuldade, a pessoa aprende a recomeçar, a refazer, a ser uma nova pessoa. Ali eu gostei de uma parte que fala sobre... cadê? As dores, não, ali. Para se refazer,
que é uma questão de mudança, da pessoa poder, ao invés de ficar sentada reclamando da vida, que não vai mudar nada, é preciso ter coragem de sacudir a poeira do conforto. Foi o que falou antes, a zona de conforto que muitas vezes a pessoa está. Realmente, a crise, realmente a gente tem a opção, né? Uma opção de você ficar... O que foi que eu fiz aí de errado? Você puxou a mesa e estralou aí. É a segunda vez. Mas é ao vivo. É ao vivo. A crise, você tem duas opções. Ou você ficar reclamando, choramingando, falando mal, se maldizendo, né, como eu falei ontem, sobre o coitadismo, sobre a comiseração, ou você tem você vê aquela crise numa oportunidade de você se surpreender, né? Surpreender o outro e de você se refazer, de você ter uma nova versão de você escrever uma nova história, de você fazer tudo diferente e você ser diferente em todos os sentidos da sua vida. Porque até mesmo quando você está vivendo um momento difícil, seja na saúde, transforma tudo em você. Não vai só transformar a sua saúde, move tudo, molda tudo, tudo é lapidado. Todas as vezes que a gente vive uma crise, é para que a gente venha sair daquela zona de conforto e verdadeiramente a gente fazer diferente, ser diferente e ainda assim tornar o outro diferente. Porque quando as pessoas veem você passando e você vencendo, ainda assim você se torna um exemplo para outra pessoa. Então até nisso você faz diferença. Então você tem as duas opções. Qual é que você vai seguir? Escolha a sua opção. Qual que você vai seguir? Ficar ali choramingando, esperando o nada acontecer, ou você tomar uma atitude, agir? É isso aí. Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Crises. Então você vai botar Mardoqueu, tá no seu Mardoqueu ou tá no seu Mordecai? Mordecai. Ok. Imaginei. Então, Amanda Carvalho, ela colocou ali 3 corações, mandou um beijo e mandou boa tarde. Boa tarde, Mandinha. E com a gente também, deixa eu ver aqui, quem está com a gente, o Joelso Soares, o nosso amigo índio. Olá, agora sim, meu amigo, irmão, pastor Ed Carlos. Subiu aqui o negócio, deixa eu ver aqui de novo. E minha cunhada, obrigado por deixar eu fazer parte. Cadê? Fazer parte. Rapaz, toda hora fica subindo ali. Dessa família, mas sempre vai estar fazendo parte. Com certeza. Vem com a gente, seu índio. Vem com a gente, seu índio. Talvez ele não estava conseguindo entrar. Mas... É porque teve alguns dias que a gente não fez programa, né? Por exemplo, essa semana, nem segunda, nem terça, nem quarta teve programa. Por quê? Por conta das festas, aqui Sim. realmente é o interior que a gente mora. E realmente tudo é muito mais, como eu posso dizer assim, os barulhos não deixaria a gente fazer. Não teve como fazer o programa nesses 3 dias. A gente já teve programa ontem e hoje, Sim. né? Na semana retrasada teve a quinta-feira que não teve programa por conta do feriado. Sim. E teve na outra semana que também teve 3 dias que a gente não teve programa. 3 dias não, 2 dias. Que acho que não foi 3, quarta, quinta e sexta. Mas estamos aqui de volta. Mas a gente tá aqui, gente. E ele colocou os 3 MOOC dele ali, ó. E com a gente também a Sandra Cunha. Boa tarde, boa noite, 2 rosas. Vem com a gente, dona Sandrinha. Dona Sandra, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente. Então falamos igual. O momento ele e ela de hoje. Você vai estar falando de quem, meu esposo? Eu estarei falando de Mordecai. E você está falando de Esther. Na semana passada, a gente começamos a falar sobre Esther, a rainha Esther. Na semana passada, a gente falou sobre Vasti, né, a rainha Vasti, e sobre o rei Assuero, que já é no livro de Esther. Hoje a gente vai estar falando sobre a rainha Esther novamente e agora sobre Mordecai, que é o seu tio. Então a gente vai dar continuidade à história de Esther, que é o que a gente está falando sobre as sextas-feiras. No momento ele e ela de hoje vai ser Mordecai e Esther. Isso mesmo. Então vamos para o tema. Tema. Para você, qual é a principal chave que dá acesso para que as pessoas possam viver os propósitos de Deus em suas vidas? Repetindo,
Para você, qual é a principal chave que dá acesso para que as pessoas possam viver os propósitos de Deus em suas vidas? E Dona Sandra colocou aqui o que? Vamos ver? Sobre o tema, a principal chave é a fé verdadeira, pura, sem emoção, mas firmada na razão, para que todos os propósitos e promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida e possamos viver segundo a vontade dele todos os dias. E para isso precisamos, precisamos negar a nós mesmos as nossas vontades. E ela coloca um coração grandão aqui. Então, tema do dia de hoje para você: qual é a principal chave que dá acesso para que as pessoas possam viver os propósitos de Deus em suas vidas? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente participar. Deixa a sua opinião. Deixa a sua opinião. Então, qual é a principal chave? A chave. Você vê que o uso da fé, como Dona Sandra colocou ali, a fé verdadeira, é uma das chaves. Sim. E a principal, que é essa confiança, essa entrega a Deus, né, da sua vida, que faz a pessoa ter acesso aos propósitos, aquilo que Deus ele espera de cada um. Deus só não consegue fazer algo na vida de uma pessoa, não porque lhe falta poder, mas falta a pessoa fazer uso dessa chave para poder se colocar diante de Deus. Nós vamos aprender muito com aquilo que nós vamos estar falando sobre Mordecai e sobre a rainha Esther. Nós vamos aprender muito, mas o principal é o fazer uso da sua fé, a fé verdadeira, não a fé de boca. Muita gente fala de fé, eu tenho uma fé, olha, eu tenho uma fé muito grande, mas o que faz o poder de Deus se manifestar na vida da pessoa, eu até digo, não é uma fé muito grande e nem uma fé pequena, mas é o exercício dessa fé, é a constância, é hoje, é amanhã, e mesmo em meio que as dificuldades, a gente falou ali, crises, mesmo a pessoa vendo o problema, porque quando a pessoa vê o problema, o que é que ela faz? Desanima, ela deixa de lutar, ela deixa de insistir, e é isso que impede da pessoa alcançar os seus objetivos e o propósito de Deus. Tá bom, minha esposa? Tá bom, vou dar minha pincelada. Antes de você dar sua pincelada, está com a gente também a nossa pró Gilcélia Silva. Ela fala a leitura da palavra de Deus e a oração verdadeira. Boa noite. Para ela a chave, né? Vem com a gente, pró Gilcélia. Pró Gilcélia Silva, vem com a gente. Para você, qual é a principal chave que dá acesso para que as pessoas possam viver os propósitos de Deus em suas vidas? Eu vou falar que é a obediência. Sim. Porque eu vou falar sobre o tema, porque eu vou falar sobre alguém que a vida dela foi transformada através dessa obediência. Por quê? Porque para eu viver os propósitos, para que Abraão vivesse os propósitos de Deus na vida dele, na caminhada, ele precisou de obedecer. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi e ele obedeceu. Certo? E todas as vezes que Abraão não fez aquilo como Deus mandava ele fazer, ele foi desobediente, ele sofreu. Deus deixou de falar com ele, ele errou dormindo com a escrava da mulher e teve outro filho sem ser o filho da promessa. Então, enfim, toda vez que ele desobedeceu, ele perdeu. Todas as vezes que ele desobedeceu, a bênção demorou de chegar, né? Ele acabou afastando, ele acabou, como não é afastando, como é a palavra que diz quando a pessoa, algo vai acontecer, mas acaba impediu, protelou. Então, então assim, a obediência
para mim, é a principal chave para você acessar as promessas e viver os propósitos de Deus na sua vida. Para você, Deus envia aquela bênção, diz para você fazer algo. Então, para você receber aquilo, você tem que obedecer. É uma das principais, tá, gente? Claro que a fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que vai te dar acesso à salvação da sua alma. A fé é imprescindível. Mas, junto com a obediência, ela é uma das principais chaves que vai fazer com que você acesse o propósito de Deus na sua vida. Não basta só você crer, como a gente comentou ontem. Tudo na vida é você ter fé, mas você tem que ter ação, você tem que agir. Não adianta só você obedecer, se você também não tomar posse, ir lá e agir. Então, como eu posso acessar os propósitos de Deus na minha vida sem essa principal chave, que é a obediência? Porque quando Deus te pede algo, Ele vai pedir algo para você que vai realmente mudar a tua vida, mas vai te doer, vai te tirar da zona de conforto, que foi falado sobre as crises aqui na reflexão. Todas as vezes que nos tira da zona de conforto, nos faz a gente raciocinar, a gente pensar, e vai nos causar algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, algum tipo de... A gente vai ficar desconfortável. Mas aquilo vai te transformar. A crise nos transforma, né? Então, quando a gente tem que obedecer a palavra de Deus, que é tomar a cruz dia após dia e seguir a Ele, o que é tomar a cruz? O que é carregar essa cruz? É fácil? A cruz que Jesus levou foi o quê? Muito pesada. Então, quando as pessoas entendem do Evangelho, do que é o Evangelho de Cristo, do que é agradar a Cristo, todo mundo hoje está super na moda. Eu vou te dizer qual é o teu propósito, eu vou te... E verdadeiramente, cada pessoa foi escolhida por Deus para fazer algo. A única pessoa que vai fazer você descobrir o seu propósito é você e Deus. É quando você entra no teu quarto, que você fecha a tua porta, que você começa a acessar essa vida, essa intimidade, de buscá-lo na intimidade do seu quarto, de todos os dias, sobre a constância que eu sempre falo aqui, todo dia um pouquinho. Aí você vai começar a ter mais de Deus e menos de você. Mas a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí. Então, para você, qual é a principal chave que dá acesso para que as pessoas possam viver os propósitos de Deus em suas vidas? Então, você vai colocar o seu comentário, você vai dizer, para você, qual é a principal chave, tá bom? E para você, né? Para você, qual é a principal chave? Você vai colocar aí, tá bom? E dá acesso para que as pessoas possam viver os propósitos de Deus em suas vidas. Esse é o nosso tema. Então vamos cantar a canção? Sim, vamos colocar a canção agora e daqui a pouco nós voltaremos já com o momento Ele e Ela. E se você estiver colocando seu comentário, pode continuar que depois da canção a gente lê o seu comentário, tá certo? Uhum. Alguém aí? Não. Não? Então, canção de hoje, Transborda em Mim.
transborda em mim, meu Salvador. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transporta em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, 17 horas e 47 minutos e estamos de volta com todos vocês e vamos dando continuidade ao momento ele e ela, que de todas as sextas-feiras vamos estar falando hoje, como nós já falamos anteriormente e já colocamos também nas redes que nós estamos acompanhando, sobre o momento ele e ela, estaremos falando, eu falando sobre Mordecai e minha esposa falando sobre Esther, tá bom? E está no livro de Esther, no capítulo 2. Isso, versículo 1 ao 10. Então, vamos lá. Vamos dar uma recapituladazinha da semana passada? Dê a recapitulada. Então, a gente falou sobre o quê? Sobre o rei Assuero, Sim. que deu uma festa, né? Fale da sua parte do rei Assuero, você lembra? Que ele deu uma festa. De 180 dias. Demorou bastante. Muito, 6 meses. Depois dessa festa que todo mundo se alegrou, comeu e tal, fez, ele ainda fez uma outra festa de uma semana, 7 dias. E essa festa com todo o povo. Essa primeira festa só foi com os príncipes, né, as pessoas do reino e ali Sim. aquelas pessoas ali, vamos dizer, de mais condição. E a última, essas 7 dias já foi com o povo com mesmo. todo o povão que participaram dessa festa em 7 dias. E dentro dessa festa, o rei quis se posicionar, mostrar como se fosse até um troféu dele, a mulher que ele tinha. E quando a chamou, A rainha Vasti, ela não quis vir. ela não foi. Ela não não foi. compareceu. Só que ela não imaginou que ela ia perder. Por ela ser uma rainha, ela não Sim. quis ir, achou que não ia acontecer nada com ela. E o Ela rei foi arrogante, chamou, ela foi desobediente, ela foi, né? E o rei chamou todos os seus conselheiros. Sim, chamou e perguntou, vem cá, diante disso aí, o que é que nas leis, o que é que diz aí que a gente deve fazer? E aí cada um deu sua opinião e um foi taxativo, disse, olha, vendo isso, as mulheres, as nossas mulheres, as mulheres de todo o povo, vai achar que deve agir do jeito que ela agiu, não respeitando, não obedecendo aos seus maridos, e vai ficar muito ruim para eles e também para o rei. E deu a opinião dele e o rei acatou. Acatou por não aceitar aquela situação que iria repercutir
na vida das demais mulheres Esposas, também. é. Ela foi destituída do seu lugar de rainha. Ela perdeu o seu lugar de rainha, né? Por ser uma pessoa arrogante, por ser uma pessoa orgulhosa, porque ela não quis se submeter à vontade do seu marido. Por mais que ele estivesse errado, de estar bêbado, estar chamando ela para exibi-la pela sua beleza, ele era o seu rei, né? E ela tinha um lugar de destaque. Ela era uma mulher vista e era uma mulher que também levava para outras mulheres como uma influenciadora. Ela influenciaria por bem ou por mal. Então, por isso, todos acharam por bem dela ser destituída e ela perdeu seu lugar de rainha, dando lugar para outra pessoa, que vai ser daqui a pouco Esther. Sim. Então, aí falando aqui, diz assim no primeiro versículo, capítulo 2, né, de Esther: passadas estas coisas, ou seja, o que a gente falou mais ou menos aqui, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens, de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Você vê, sempre tinha, vamos dizer assim, um conselho. Algo que era dado para o rei acatava. Um conselheiro, né? Uma pessoa que viesse dar um conselho para ele. O rei acatava ou não. E aquele conselho que esse conselheiro deu foi agradável ao rei. E assim ele fez. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Imagine você, tá na sua cidade, sozinha, solteira, esperando encontrar uma pessoa boa, certa, correta, para casar-se com ele, e você é tirada da sua família. Você é levada para um harém, você é levada para um lugar, e lá você vai ficar 1 ano. A gente vai falar mais embaixo, ou talvez semana que vem. É 1 ano para poder ser preparada, para poder ele escolher uma única mulher, que seria a rainha. Todas as outras seriam ser suas concubinas, suas outras esposas, mas aquela coisa, a primeira seria uma única pessoa. E o seu direito de ir e vir foi tirado, o seu direito de conviver com outras pessoas foi tirado. Essa história é uma história muito além de ser uma escolhida por uma rainha, ser uma escolha de uma rainha. É também de as mulheres não ter o seu direito de escolha. Foi roubado o seu direito de escolha. Mas apesar de tudo isso, apesar de Esther estar ali, né, que primeiro vai ser Radassa, ter tirado dela o seu direito de escolher seu marido, ter tirado ela do meio do seu povo, de ir para outro tipo de crença, de convívio com pessoas que nunca viu. Apesar de tudo isso, daqui a pouco a gente vai ler sobre isso, ela se manteve com a fé dela intacta, sabe? E a fé dela estava irrepreensível. A vida dela que ela teve e tinha com Deus estava ali firmando ela em entender que se ela foi escolhida para aquilo ali, teria um motivo, teria um porquê. E Deus realmente nunca falha. Mas que é algo fácil para uma mulher, não é e nunca será. Não foi naquela época e nem seria hoje, se fosse assim também. É por isso que, além das outras coisas, eu imagino que essa fé, que foi a chave, ou uma das chaves, que levou ela a viver a obediência
A fé levou ela a obedecer a uma voz de Deus que ela nem sabia. Que já era, lá na frente a gente vai estar falando, que já era planos de Deus, né? Então parei aqui, ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Você vê, até ele a viu como não só bonita, como diz ali, como é que fala? Formosa. Sim. Radassa, né? Porque não tinha nem pai nem mãe, deixa eu ver. Sucedeu que, divulgando o mandado do rei, juntaram as moças. Cadê, gente? Aqui. A moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. O que alcançou graça perante ele? Ali também no estudo que eu vi, é que Esté era uma moça que transparecia singeleza, além da sua beleza, da sua formosura, ela transparecia o Espírito de Deus, né? A presença de Deus estava sobre ela. E ela caiu nas graças de Hegai, não foi porque ela era diferente, porque ela carregava, a presença que Esté carregava na vida dela, transpareceu diante das pessoas. As pessoas não sabiam entender o que era, mas era a presença de Deus, a presença que ela carregava dentro dela. Então a gente tem que entender que todas as vezes que você está passando por um momento difícil, que aparentemente é extraordinariamente impossível você suportar, vai além das suas forças, e você teria todos os motivos para murmurar, para reclamar, para se desesperar, mantenha-se com a sua fé intacta e com a sua obediência em primeiro lugar. Ela não fugiu, ela não murmurou, ela não reclamou, ela se manteve com a fé dela intacta. Ela se manteve firme e obediente, porque ela cria que Deus ia fazer algo pela vida dela. Porque era desesperador, porque não foi uma mulher nem duas, foi milhares de mulheres. E ela era mais uma daquelas mulheres, mas ainda assim, ela chamou a atenção de Hegai, que ele era responsável por todas as mulheres. Hegai deu para ela 7 mulheres para cuidar dela, como criadas dela. Ela teve o melhor de todos os aposentos. Ela já foi ali separada. Deus começou a mostrar pela sua obediência, por ela não murmurar, não reclamar, não chorar, ela permanecer confiando. Deus começou a mostrar o cuidado dele para com a vida dela. E dali já começou tudo mudar. Ela não foi tratada como mais uma, mas a diferença do Senhor estava sobre a vida dela. É isso aí. Já dali, o próprio Hegai já foi separando ela
já como a rainha. Você vê que colocou É verdade. já 7 moças para poder cuidar dela. O versículo 10 diz assim: Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que eu não declarasse. E é também isso que eu queria falar. Eu estava onde é que estava? Que eu li que ele mandou que ela não falasse. Foi o próprio Mordecai que disse para ela, né? Que não diga quem você é, de qual povo você é. Mudou o nome dela. Até isso Esther teve que esquecer. O seu nome de batismo, o nome que ela foi colocada. Ela teve que esquecer toda aquela... a sua origem, a sua trajetória, a sua história como Radassa, para viver uma nova história como Esther. E ela não reclamou. Ela simplesmente aceitou. E ela foi. Por que Esther aceitou tão facilmente? Porque ela tinha uma vida com Deus. Ela sabia a presença que ela carregava. Ela preferiu, ela escolheu ser obediente ao seu tio e ser chamada Esther. Ela poderia dizer, não, eu não vou mudar meu nome. Não, vou chegar lá, vou dizer de onde eu vim, quem eu sou. Não, ela não fez isso. Ela simplesmente obedeceu. E através da sua obediência, trouxe para a vida dela o milagre de ela ser uma das escolhidas. Né? Dela ser a escolhida, para ser sincera. Não foi uma das, ela foi a escolhida. Muitas foram chamadas, foram levadas, mas o próprio Hegai já começou a ver. Porque a Hegai viu nela algo diferente, né? Porque era a presença de Deus. Sim. E ela já começou a chamar a atenção, não só da sua formosura, sua beleza, mas da sua postura. Ela, talvez, o que acontece? Aqui não conta, mas talvez as outras mulheres choravam, se desesperavam, maltratavam, era deselegante, e ela não. Ela permaneceu confiando que Deus tinha um propósito na vida dela. E ela simplesmente obedeceu o seu chamado de estar ali. Ela creu, apesar que tudo parecia ser ruim, apesar que eram muitas mulheres, e talvez ela achasse assim que ela nunca seria escolhida. Mas ainda assim, ela não perdeu a fé e a confiança que ela tinha em Deus. E é isso que nós temos que fazer. Em todos, aí está se falando da Esther, mas na vida, em todos os sentidos, tanto homem quanto mulher, a pessoa ela não pode perder a essência, mesmo quando ela foi lembrada pelo tio, para esquecer o nome dela, o Sim. passado dela, ser uma nova pessoa. Mesmo assim, ela não perdeu o principal. Ela perdeu o nome, vamos dizer. Perdeu a origem dela, a vivência com o povo dela. Sim. Mas ela não perdeu o principal, que era a vivência com Deus, a companhia de Deus. E isso ela não abandonou em momento algum. E o mais interessante também é você entender que como é importante você saber com quem você anda. Sim. Quais são as pessoas que estão ao seu redor. Quem são aquelas que vão te dar, como é que se diz? Que Gai falou, não, que Mordecai falou, exemplos bons e bons conselhos, lembrei a palavra. Os conselhos que realmente vai fazer diferença na tua vida. Porque às vezes você está rodeado de pessoas que querem ver o teu mal, que tem inveja de você, que está aí para querer ver a tua queda, e vai falar coisas para poder te colocar para baixo, para querer ter o mal. Mas quando você anda com pessoas de fé, que tem a mesma fé que você, que professa a mesma fé que você, que está aí para te aconselhar, para te levar para perto das coisas do Senhor, faz toda a diferença. Olha como Deus instruiu, né, o Espírito Santo instruiu Mordecai foi lá, instruiu Esther, e aí como as coisas começaram a mudar através daquela palavra, você não se chamará mais Radassa. Você não se chamará mais Radassa, você se chamará Esther. É Pronto, sobre isso. é sobre isso. É ao vivo, gente. E o celular tocou. E é o Edja. Tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de também fazer e ser como ela fez, tá bom? Isso aí. E eu quero convidar todos vocês agora para essa oração que nós vamos fazer. E nessa oração você ter essa oportunidade de falar com Deus. De repente essa pessoa também está passando por situações que a tirou, não é isso? Sim. Da convivência, tirou ela daquela
como a gente falou também na reflexão, a zona de conforto. É verdade. Tá vivendo uma crise, talvez você tá vivendo uma crise, um momento difícil, de perda, doente, perdeu o emprego, alguém te levantou um falso, você tá vivendo um momento difícil, como Esther estava vivendo um momento difícil de ter saído da convivência da sua família, de mudar seu nome, de tudo estar com pessoas, imagine, estar com pessoas que ela nunca viu, que não conhece, mesmo assim ela permaneceu com a sua fé intacta. Então você também para e pensa. Você tem duas escolhas, como a gente falou sobre escolha hoje, de murmurar, de reclamar, ou de você buscar em Deus a mudança, a solução da sua vida. Então, escolha o que você quer, tá bom? Vamos para a oração, convido você para que Deus ele venha nos abençoar. Feche teus olhos, por gentileza. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha em favor de cada uma dessas pessoas que conosco, meu Deus, meu Pai, se une em fé, meu Pai, nesta oração, pessoas que estão enfrentando situações diversas, pessoas que estão, meu Deus, vivendo, meu Deus, situações que antes ela nunca viveu, mas ela ouviu essa palavra. E assim como Esther, ela decidiu, ela tomou uma decisão de obedecer, de fazendo uso dessa fé que ela possuía, obedecer aquilo que lhe foi orientado, que lhe foi aconselhado, e deu certo na vida dela. Assim também, meu Deus, na vida desse homem, dessa mulher, que em obediência à tua voz, meu Deus, a vida dela, a vida dele seja abençoada. Ó Espírito de Deus, eu peço visita a cada uma dessas pessoas. Aonde quer, meu Deus, que elas se encontrem, meu Pai. Que lá chegue o teu poder transformador para abençoar a vida de cada uma delas. Eu as entrego nas tuas mãos. E eu peço, seja com elas, para que o teu nome, através de cada uma dessas pessoas, seja glorificado. Entrego, meu Deus, tudo e todos, e te agradeço no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digo amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. E creia que sim, essa luz vai brilhar e vai te iluminar, tá bom? E o nosso programa chega ao fim. E como sempre a gente fala sobre a nossa loja O Farol Digital, com os nossos serviços, que todos os dias nós estamos aqui pronto para servir. Se você nos conhece, venha nos fazer uma visita, e se não conhece, venha nos conhecer aqui na cidade de São Félix, tá bom? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega o que já está gravado, assiste do início, tá bom? E que Deus certamente ele vai te abençoar de forma grandiosa e poderosa, tá bom? Dona Sandra escreve ali amém. E amanhã é sábado, não teremos o programa, só na próxima segunda-feira, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau, gente. Você vai conquistar, faz você chegar, faz você chegar, faz você vencer, faz você brilhar, basta você crer. Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque
sentir no teu coração.